Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o desenho experimental e amostragem. Esse assunto ele é super importante porque a partir do momento, que a gente tem perguntas a serem respondidas dentro de uma pesquisa, a gente tem que planejar muito bem como que a gente vai coletar os dados para que de fato a gente consiga responder a essas perguntas, né? Porque, por exemplo, se a gente não planeja muito bem, o que pode acontecer é que quando chegar lá na frente, por melhor que tenha sido o campo, que você tenha feito todos os protocolos corretamente, mas se teve falhas nesse planejamento, na realidade pode ser que a sua pesquisa ela fique inconclusiva, ou seja, os dados que você coletou, a gente não consiga chegar de fato a responder aquela pergunta que a gente tinha inicialmente, ou testar aquela hipótese que a gente gostaria de testar, justamente porque a forma como esses dados foram coletados não foi da maneira mais adequada. Então, nesse momento é fundamental, porque isso vai definir, o sucesso da pesquisa lá na frente. Tá? Então, é fundamental investir tempo nesse momento e fazer um planejamento que não crie viés, na sua amostragem, tá bom? E tem vários pontos, importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando no nosso desenho experimental. Eu vou separar aqui em vários vídeos, e falar de vários desses pontos, mas é claro que vocês podem encontrar outras informações, mais detalhadas, inclusive em várias literaturas, inclusive essa, que a gente está observando aqui, do Gotelli e Ellison, de 2004. Na realidade, boa parte do conteúdo que eu vou apresentar para vocês aqui foram obtidos dessa referência, tá? Então é interessante também vocês buscarem, essas outras referências também para aprofundar mais no assunto e realmente fazer um bom delineamento amostral para que vocês tenham sucesso na hora de coletar essas informações, tá bom? Bom, e quando a gente fala em ciência ambiental, nas questões em ciência ambiental, normalmente, a gente está buscando a influência da variação espacial e temporal em uma determinada variável de interesse. Então, normalmente, você tem vários fatores, tanto espaciais quanto temporais, que podem influenciar numa determinada variável de interesse. Então, por exemplo, quando a gente fala de biodiversidade, uma variável de interesse, que normalmente a gente tem, é a riqueza de espécies, que eu tenho numa determinada área, por exemplo. E essa riqueza de espécie, ela vai ser influenciada por esses vários fatores, que são tantos espaciais, então vai depender muito do contexto, onde você está estudando, quanto temporais, ou seja, como que é a dinâmica, dentro desse contexto, dessa paisagem ou dessa área que você está estudando. Tá bom? Então, só para exemplificar aqui, aqui a gente tem um mapa, da variação da temperatura anual. Então, as cores estão indicando essa variação de temperatura. Então, as cores mais avermelhadas, mais intensas, são as áreas mais quentes do globo, e as que estão mais azuladas, um azul mais escuro, são as áreas mais frias, que são nos polos. Então, se a gente observar, a gente tem essa variação ao longo do tempo, ao longo do ano. Então a gente tem esses ciclos, devido à translação da Terra. Então a gente tem essas variações. E é claro que a gente pode imaginar que tanto essa variação que ocorre espacialmente, quanto essa variação temporal vai influenciar de diferentes outras variáveis. Então, por exemplo, a gente tem uma concentração maior do calor próximo do Equador. Isso vai fazer com que a biodiversidade ela se concentre de maneira diferente. A gente sabe que próximo do Equador a gente tem uma biodiversidade maior, justamente por causa dessa maior quantidade de energia que a gente tem nessa faixa. E a gente tem essa variação temporal, a gente tem a sazonalidade, a gente tem épocas, por exemplo, nesse ponto onde eu estou, no Sudeste, a gente tem épocas mais chuvosas e épocas mais secas. Isso está relacionado muito com a época reprodutiva de muitas espécies. Então, por exemplo, se eu estou estudando ave e fauna, aqui nessa região
a partir de setembro, quando começa a primavera, é o momento onde a avifauna ela está mais ativa, né? Então é o momento em que muitas espécies estão delimitando seus territórios, né, para o acasalamento. É o momento em que elas estão vocalizando bastante. Então, por exemplo, nesse caso, muitas vezes os estudos eles são centrados durante esse período, justamente que é o período de maior atividade desse grupo, né? Então, isso faz com que você já comece a pensar então de que maneira que você vai coletar essas informações em campo, né? E é claro que essa variação que a gente está observando, né, na temperatura anual, ela pode ser influenciada por outros fatores, né? Então, a própria elevação, né, ela vai influenciar essa temperatura, né? Então, se você tem áreas mais baixas, em geral você tem mais áreas mais quentes, e áreas mais elevadas, áreas mais frias, né? Então, isso vai variar também de maneira espacial de acordo com esses outros fatores também, tá bom? Então, por exemplo, você tem espécies migratórias, né? Então é a mesma coisa, né? Muitas dessas espécies de aves migratórias, elas chegam nessa época da reprodução, nessa época que começa a aumentar a temperatura, você tem uma maior quantidade de alimentos, né? Então é o momento em que essas espécies chegam. Então, se você está querendo estudar essas espécies nessa região, você tem que selecionar essa janela do tempo onde elas estão presentes aqui, tá? Então, são pontos importantes, né, que a gente tem que levar em consideração. Esse outro mapa, né, também é um mapa global, mostrando a variação da concentração de clorofila. A gente pode perceber que está muito relacionado com aquele mapa anterior, né, onde a concentração está principalmente próxima dos trópicos, né, na região tropical, próximo do Equador, justamente por causa dessa maior quantidade de calor que a gente tem nessa faixa. É claro que a gente tem grandes florestas, né, florestas importantes também na região temperada, mas a gente pode imaginar que o próprio desenvolvimento, né, dessas florestas, no caso da região temperada, o processo é muito mais lento do que acontece numa região tropical, por exemplo, tá? Então, se a gente está querendo estudar, por exemplo, essa questão de sequestro de carbono, né, taxa do sequestro de carbono, provavelmente, né, a gente vai ter taxas diferentes dependendo da posição que você vai estar no globo, justamente por causa desses fatores que influenciam nesse processo, tá? Aqui um outro mapa, né, esse é o mapa, a gente está vendo aqui o mapa de Rondônia, né? Então, nesse momento, né, em 1973, quando você tinha aqui a gente já vê uma ocupação acontecendo, né, uma estrada sendo aberta. Tudo que está em vermelho aqui, que a gente está observando, são áreas florestais. E se a gente observar, né, o processo ao longo do tempo, né, até chegar em 92, a gente começa a verificar alguns padrões de ocupação, né, que é esse padrão de espinha de peixe, né, como é chamado, onde você tem esses ramais, né, que são abertos, e a partir desses ramais principais você tem ramais secundários, formando, né, uma espécie de espinha de peixe. E a gente pode pensar em várias perguntas, né, que a gente poderia responder também a partir dessa dinâmica, desse uso dessa área. Então, por exemplo, né, como está a distribuição das espécies, né, a partir do momento que você tem a abertura dessas estradas, né? Qual que é o efeito de borda que essas estradas elas provocam nessas florestas, né, que estão sendo abertas, né? Então, a proximidade de uma área urbana, né, que a gente está verificando que está se formando, né, como que essa área urbana influencia nessa biodiversidade? Será que tem espécies, né, que são mais sensíveis do que outras a esse processo de fragmentação, né? A gente consegue perceber que tem algumas áreas que começam a ser isoladas, né? Então, qual que é o efeito desse isolamento, né, com essa ocupação humana em volta, né, em relação à conservação da biodiversidade? Ou seja, tem várias perguntas que a gente poderia responder a partir, né,
dessa ação antrópica sobre esse ambiente. Tá? E aqui uma imagem mais recente ainda com a intensificação desse processo. Né? Tem a própria questão de idade, né? Então é um processo que a gente verificou que já começou há muitos anos atrás, né? Então a gente pode pensar também, será que as espécies já responderam de maneira integral, né? Ou seja, será que não existe um tempo de latência entre esse processo de fragmentação e a resposta das espécies? Ou seja, são outras perguntas que podem ser respondidas a partir dessa intervenção humana nesse ambiente. Tá? Bom, e a gente tem vários fatores, né, que podem influenciar. Aqui é só para ilustrar, né, aqui na região, no estado de São Paulo, a gente observa variação de altitude, né, então as áreas mais elevadas, as áreas de baixada. A gente sabe, né, que muitas espécies elas são influenciadas, né, por essa variação de altitude. Algumas se concentram mais em áreas mais elevadas, estão adaptadas, né, a essas áreas mais elevadas, outras as áreas mais próximas de rios, mais próximas das baixadas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as áreas de rios, né, mapeadas. A gente sabe também que muitas espécies estão associadas, né, a esse tipo de ambiente, ou seja, as matas ciliares, né, o entorno de rios, onde muitas vezes essas espécies têm uma abundância maior, porque às vezes tem um recurso muito relacionado com a presença desses corpos d'água. A gente tem as ações antrópicas, né, como por exemplo aqui as rodovias. A gente pode se perguntar, né, então qual que é o efeito dessa rodovia, das rodovias, né, que acontecem aqui no estado de São Paulo em relação à conservação da biodiversidade. A gente sabe que as rodovias, né, têm um efeito direto através do atropelamento, mas as rodovias influenciam também a fragmentação, né, dos habitats, né, fazendo com que então você tenha o isolamento de muitas populações. Então a gente pode fazer perguntas relacionadas a essas rodovias. Né? A gente tem a questão dos remanescentes florestais, né? Então essa distribuição desses remanescentes também vai influenciar na distribuição da biodiversidade por esse estado. Então a gente está observando ali, né, tem algumas áreas que são próximas da Serra do Mar, onde você tem um contínuo florestal muito maior, né, fazendo com que, por causa disso, você tenha uma concentração maior de biodiversidade ali. É claro que não foi ao acaso, né, que aconteceu essa concentração maior, né, da ocupação menos intensa nessas áreas, mas isso acontece devido a ser uma região montanhosa, né, de mais difícil acesso, de mais difícil mecanização. Por isso que a gente ainda tem esses grandes remanescentes de Mata Atlântica. Muito provavelmente, né, se a gente tivesse áreas muito planas, né, em todo o estado, a gente teria um grau de devastação muito maior, né, do que a gente teve historicamente. Tá? Então a gente pode também, né, pensar em perguntas relacionadas com esses fragmentos florestais. Né? Então a questão do grau de conectividade, a questão do grau de isolamento, do tamanho desses fragmentos. Né? Então, será que fragmentos maiores de fato conseguem manter mais espécies, populações maiores, né, de espécies mais sensíveis, mais raras? Então a gente consegue fazer várias perguntas, né, relacionadas com esses fatores também. Tá? Enfim, né, a gente tem uma grande complexidade que pode envolver não só os remanescentes, mas o próprio uso do solo que acontece nessa região. Né? Então, como que a gente utiliza, né, essas diferentes paisagens, né? A gente pode imaginar, então, se eu tenho pasto, ou se eu tenho cana-de-açúcar, se eu tenho plantios de eucalipto, né? Então, como que essas matrizes, né, produtivas, elas podem influenciar também por exemplo, na manutenção da biodiversidade ou na geração de serviços ecossistêmicos também. Tá? Então são várias perguntas que podem ser feitas, né, a partir dessa variação que a gente observa nesse estado, por exemplo, ou mesmo no Brasil como um todo. Né?
Bom, e aí normalmente a gente está interessado então no efeito de uma variável x sobre uma variável y. Né? É o que a gente chama, a variável x é aquela que influencia, é a variável independente. Né? Enquanto que a variável y é a variável resposta, ou a variável dependente. Tá? Então, a gente pode ter vários exemplos aqui, né? Então à esquerda a gente tem as variáveis explicativas e à direita as variáveis respostas. Então a gente pode fazer várias perguntas, né? E tentar responder essas perguntas então. Então, por exemplo, eu quero saber como que o tamanho do fragmento influencia na diversidade genética, né? Então será que fragmentos menores, né? Em teoria o que acontece se você tem fragmentos pequenos, você tem populações pequenas, então você deve ter uma diminuição da variedade genética ao longo do tempo. Como o grau de isolamento afeta a riqueza de espécies, né? Então se eu tenho fragmentos que estão muito isolados, né, muito distantes de outros fragmentos, o quanto que isso diminui a riqueza de espécies, né? Então a gente pode lembrar dos estudos de biogeografia de ilhas, né, que mostram justamente isso, né, que ilhas muito isoladas tendem a ter uma diversidade menor do que ilhas mais próximas ao continente. Ou seja, a gente tem uma gama, né, de variáveis explicativas que a gente pode se perguntar e querer saber o efeito dessas variáveis em relação a essas variáveis respostas que estão à direita. É claro também, né, que a gente vai depender muito do contexto e das perguntas que a gente quer responder, porque muitas vezes essas variáveis respostas elas também podem se tornar variáveis explicativas, tá? Então, por exemplo, essa questão de saúde ambiental e diversidade, né? Então, será que se eu mantiver uma maior diversidade, se eu tenho um ambiente, um ecossistema com maior diversidade, eu tenho uma melhor saúde ambiental? Né? Então, nesse caso, as duas variáveis estão ali do lado direito. Né? É só a forma como eu fiz a minha questão faz com que, na verdade, nesse caso, a diversidade deixe de ser uma variável explicativa e passe a ser, deixa de ser uma variável resposta e passe a ser uma variável explicativa, tá? Então, depende muito, né, de qual pergunta você quer responder. Aqui são só alguns exemplos, né, que a gente pode tomar como para a gente buscar entender essas relações entre variáveis explicativas e variáveis respostas, tá? Então, aqui só para exemplificar, né, vamos supor que a gente tem uma pergunta que a gente gostaria de responder nessa paisagem aqui, né? Então, como o efeito de borda afeta a distribuição de espécies? Ou seja, eu tenho ali, né, um fragmento florestal que a gente está observando, né, essa parte aqui de cima, e aqui a gente tem, no entorno, a gente tem pastagem e a gente também tem cana-de-açúcar, né? Então, na verdade, essa área que está em volta aqui é uma área de cana-de-açúcar, tá? E a gente gostaria então de saber como que essa adjacência entre esses ecossistemas pode influenciar nessa borda desse fragmento e fazer com que então eu tenha uma distribuição diferenciada das espécies. Uma das hipóteses, né, a gente consegue observar também que a gente tem a borda, né, da floresta com a cana-de-açúcar, mas a gente tem a borda da floresta com essa estrada, né, que está cortando aqui essa área, tá? A gente pode imaginar que talvez, né, por essa estrada ser mais estreita, né, o efeito de borda em relação à estrada nesse caso seja menor do que da cana-de-açúcar, por exemplo, tá? Então a gente pode ter uma hipótese de que essa curva que a gente está observando aqui seria então a distribuição das espécies, ou seja, conforme eu estou muito próximo da borda, eu tenho uma diversidade menor, né? Ou seja, eu vou ter principalmente espécies que são mais adaptadas a essa condição de borda, são espécies mais generalistas, né? E aí, conforme eu vou entrando para esse fragmento, eu começo a ter aquelas espécies que são mais sensíveis, né? Que são mais que estão mais adaptadas ao interior da floresta em si.
E aí conforme eu vou chegando próximo da outra borda, novamente isso vai diminuindo, mas talvez essa diminuição não seja tão grande quanto esse outro lado. Essa seria uma hipótese que eu poderia ter para esse meu trabalho. E aí é claro que para testar essa hipótese eu preciso desenhar o meu experimento, né? Então eu posso falar assim, então eu vou utilizar transectos, né, que são essas linhas aqui, onde eu vou abrir essas trilhas e vou, ao longo dessas trilhas, eu vou amostrar as espécies, né, que ocorrem nesses pontos, tá? Então, para verificar se aquela minha hipótese, né, que eu estabeleci, se de fato isso acontece, ou seja, conforme eu estou andando nessa área aqui, por exemplo, eu espero então ter uma diversidade menor. Conforme eu vou me aproximando do centro do fragmento, essa diversidade vai aumentando e depois ela vai diminuindo novamente, tá? E é claro que a partir do momento em que eu estabeleço esse desenho amostral, eu tenho que pensar nas minhas réplicas, né? Então eu tenho que não só fazer em um determinado ponto, mas eu tenho que pegar vários transectos e repetir esse transectos várias vezes, que é justamente para eu contemplar variações que podem existir na resposta da biodiversidade. É claro que nesse caso aqui, eu estou mostrando aqui todos os transectos aqui dentro de uma mesma área, né? Mas o ideal, na verdade, principalmente se a gente gostaria de generalizar mais, né, as nossas conclusões, a gente tem que pegar transectos que estão em outros remanescentes também, justamente para a gente verificar se realmente a gente encontrar esse padrão, se esse padrão ele é comum, né, não só para esse fragmento, mas para outros fragmentos também, tá? Então é uma forma da gente generalizar, porque se a gente pegar todas os transectos somente dentro desse fragmento, por exemplo, o que vai acontecer? Não, beleza, eu consigo tirar uma conclusão, mas a conclusão vai ser em cima somente desse fragmento e não, né, de outros fragmentos que ocorrem na região ou que ocorrem em outros lugares, né? Então é claro que eu contemplar outros fragmentos vai fazer com que eu tenha um poder de generalização maior do que eu tenho somente nesse caso, tá? Ou seja, só nesse exemplo simples a gente consegue já perceber, né, os cuidados que a gente tem que ter na hora de determinar as nossas réplicas, na hora de determinar quantas réplicas a gente vai precisar e o que a gente tem que considerar nesse momento de planejamento, tá bom? Bom, pessoal, esse era o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, né, algumas ideias iniciais, e a partir dos próximos vídeos então a gente dá continuidade a esse assunto, né, de desenho experimental e amostragem, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um abraço.